Olá, amigos da Novo Tempo, sejam todos bem-vindos ao programa Bíblia Fácil. É com muita alegria que a gente começa mais um programa, mais uma hora de estudo da Palavra de Deus e que alegria poder ter a sua companhia e a companhia também dos nossos amigos que estão aqui nos estúdios da Novo Tempo em Jacareí, São Paulo, participando dessas gravações. Estamos hoje chegando ao nosso quarto tema e vamos aprender hoje um pouquinho mais a respeito do Espírito Santo. O que é que Jesus ensinou sobre o Espírito Santo? Há muitas ideias hoje diferentes a respeito desse tema e nós vamos deixar que a Bíblia nos responda e a Bíblia nos oriente. Por isso você é muito bem-vindo, quero convidar você a tomar a sua Bíblia e juntos vamos abri-la e ouvir mais uma vez a voz de Deus, tá bom? A gente tem um outro hábito aqui, a gente nunca começa a estudar sem antes fazer uma oração. E eu quero convidar então você para orar também. Ora, antes de orar, quero fazer um convite para você. Esse mesmo tema que estudamos aqui no Bíblia Fácil, ele também acontece em nossas igrejas nos domingos à noite. Você está convidado a visitar uma igreja adventista aí perto da sua casa e você vai aprender mais sobre os ensinos de Jesus. Se você não sabe aonde encontrar uma, acesse agora o nosso site encontreumaigreja.com.br, tá bom? encontreumaigreja.com.br, nos faça uma visita e venha aprender mais da Palavra de Deus. Nós temos a cada semana uma nova temática e você pode nos acompanhar também recebendo em casa um guia impresso. Esse guia foi preparado pela Novo Tempo para você, é um presente, você não paga nada por isso, basta você solicitar para Novo Tempo. Vai aparecer aqui as legendas com o nosso telefone, nosso WhatsApp e também o nosso site, onde você pode pedir esse material. Então, peça esse material, ele vai chegar através dos correios na sua casa e você acompanha toda semana aqui junto com o programa Bíblia Fácil, tá bom? Vamos orar então, pedindo a bênção de Deus para o estudo? Pai de amor, muito obrigado por estarmos reunidos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. Que o Teu bom e Santo Espírito esteja conosco e nos faça saber agora a Tua vontade para a nossa vida. Abençoe ao abrirmos o Teu livro sagrado e a estudarmos mais a respeito do Deus Espírito Santo. Em nome de Cristo nós te oramos. Amém. Todos com a Bíblia nas mãos, vamos então aprender mais a respeito do Espírito Santo. Vamos começar lendo no Evangelho de João, capítulo 14, uma promessa que Jesus fez a respeito do Espírito Santo. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Aqui nós temos uma linda promessa de Jesus. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador. O primeiro era Ele. Agora Ele ia enviar um outro Consolador. Se você voltar aqui no capítulo 14, para os versos 1 a 3, Jesus está dizendo para os discípulos de que chegou a hora dele ir embora. E ele diz assim, não fique triste o vosso coração. Não se turbe, o vosso coração. Eu vou, mas voltarei. Ou seja, eu vou para o céu, preparar lugar. E quando eu preparar lugar, eu voltarei para buscar vocês. Mas enquanto eu estiver lá, preparando lugar, eu vou enviar um outro Consolador para estar com vocês. Interessante que quando a gente olha para o texto sagrado, e vimos aqui a palavra outro, é interessante um pouquinho da língua grega nesse aspecto. Em grego nós temos duas palavras para outro. A palavra allos e héteros. Isso é outro em grego. Então, quando Jesus diz assim, eu vou enviar um outro Consolador, que palavra grega Jesus usou? Allos ou héteros? É muito simples. A palavra allos significa um outro, mas da mesma espécie, enquanto héteros é um outro diferente. Eu gosto de dar um exemplo, por exemplo, essas canetas aqui. Você tem aqui duas canetas, mas elas são héteros, elas são diferentes.
E você tem duas canetas que são alós, elas são iguais. Então, quando Jesus diz assim, eu vou enviar para vocês um outro Consolador, a palavra foi alós. Ou seja, quem eu vou enviar é Deus, assim como eu sou. Este é um dos textos que prova a divindade do Espírito Santo. E hoje tem muita gente que não acredita que o Espírito Santo é Deus. Até ensinam por aí que o Espírito é uma força ativa de Deus, que é uma energia que flui de Deus. Nada disso. O Espírito Santo é o próprio Deus. Nós vamos entender melhor esse assunto à luz da Bíblia e você vai perceber que hoje tem muita gente ensinando e crendo de forma diferente. Deixa eu dar um outro exemplo para vocês. Quando nós vamos para a Bíblia, nós descobrimos de que Deus, ele tem atributos que são incomunicáveis e tem atributos que são comunicáveis. Quais são os atributos incomunicáveis de Deus? A sua onisciência, a sua onipotência e a sua onipresença. Esses são atributos divinos que ele não comunica, incomunicáveis. Só Deus é onisciente. Sempre ele será onisciente. O homem nunca será onisciente. Só Deus é onipresente. O homem nunca será onipresente. Só Deus. Então veja, esses atributos de Deus, todos eles aparecem também para o Espírito Santo. E nesses textos que aqui estão, em 1 Coríntios, Romanos e Salmo, aqui declara que o Espírito Santo possui os mesmos atributos de Deus. Ou seja, o Espírito também é onisciente, também é onipotente, também é onipresente. E Jesus disse que o Espírito Santo pode até ser blasfemado. Ou seja, você pode pecar contra o Espírito Santo, blasfemando contra ele. Então isso nos mostra de que tudo que Deus o Pai é, Deus o Filho é e Deus o Espírito é. Não existe diferença entre eles. Sim, amiga? E o que é blasfemar contra o Espírito Santo? Boa sua pergunta. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 12. Aqui em Mateus capítulo 12, olha para os versos 31 e 32. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Verso 32, se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoada. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Então, o único pecado que a Bíblia apresenta como sendo imperdoável é a blasfêmia contra o Espírito Santo. É o falar contra o Espírito Santo, é você se voltar contra o Espírito Santo. E em que momento isso acontece? Quando a pessoa deixa de ouvir a voz do Espírito Santo. O Espírito fala conosco cotidianamente, continuamente e cotidianamente. Todo o tempo, Deus está tentando falar com a gente, mostrando o caminho para nós. Lembra que semana passada aprendemos sobre santificação e vimos que a santificação é obra do Espírito Santo em nós, do trabalho dele? Então, quando eu começo a rejeitar essa voz, e o Espírito diz, olha, esse é o caminho, andai por ele, e eu insisto em fazer a minha vontade e não a dele, eu rejeito aos apelos do Espírito Santo, pode chegar um momento em que eu não mais ouça a voz desse Espírito. E por que chega esse momento? Porque eu me coloquei numa posição tão longe dele que eu não posso mais ouvi-lo. Se é o Espírito quem nos leva ao convencimento do pecado, então a pessoa agora não mais se arrepende, porque ela deixa de ouvir o Espírito Santo. Isso é o que é o pecado contra o Espírito Santo. Ele pode ser ilustrado de várias maneiras, né? Uma delas, uma das mais simples, se você não trabalha numa roça com uma enxada, e um dia você vai trabalhar, você no primeiro dia vai perceber que as suas mãos logo, logo vão estar com calo e bolhas de água. Mas se você for trabalhar um segundo dia,
essas bolhas vão estourar. E se você continuar trabalhando, os calos vão secar, a sua mão vai engrossar e vai chegar um momento que não mais vai doer. Então, no princípio, a mão está sensível e a dor é grande, mas você insistiu no exercício até a mão ficar calejada e você não sente mais dores. Isso é o que acontece na consciência daquele que vai rejeitando a voz do Espírito Santo. O Espírito diz, olha, isso é o correto, esse é o caminho, faça isso, vá por aqui, essa é a vontade de Deus. E você vai rejeitando, 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 pode chegar a um ponto que você fique com a consciência calejada, por assim dizer, e você deixa de ouvir a voz do Espírito Santo. Aí você pecou contra o Espírito Santo. Aí não há mais perdão para você. Agora, como saber se eu cometi esse pecado ou não? Se Deus tem falado ao nosso coração, se eu tenho ouvido a voz dele, se o Senhor tem falado com a gente em algum momento, eu tenho sentido a impressão do Espírito no coração, é porque o Senhor está falando ainda, que há esperança, certo? Marcelo? Em algum momento na Bíblia relata sobre, tipo assim, o Espírito Santo se retirar aqui da terra, que eu acho que isso aqui ainda não se acabou, porque o Espírito Santo de Deus ainda está aqui. Tem alguma referência na Bíblia que fala sobre isso? Nós entendemos que Jesus prometeu que o Espírito Santo estaria conosco até que ele voltasse. Então, o Espírito Santo sempre vai estar com todos nós. Jesus disse, eu vou para o Pai e vou enviar para vocês um outro Consolador. Então, e quando ele voltar, ele vai nos levar para morar com ele. Então, em momento algum, nós estamos desprotegidos e sozinhos. Então, o Espírito Santo sempre está conosco. Agora, é também verdade que o mundo, pela resistência à obra do Espírito, pessoas vão se colocando num ponto onde o Espírito não mais os alcance. Então, você dizer que o Espírito está se retirando das pessoas, não sei bem se é se retirando ou se as pessoas estão se colocando numa posição onde ele não possa mais trabalhar. Isso também é verdade. Então, não está errado dizer que o Espírito está lentamente se retirando da terra. Por quê? Porque as pessoas o estão rejeitando. E é isso que você percebe no comportamento da maioria. Eles estão rejeitando a voz do Espírito e querem viver segundo as suas próprias consciências. Pronto, o senhor colocou interessante. O que é o Espírito Santo, né? O que é o Espírito Santo? O Espírito Santo, na minha interpretação, é a minha ética, é a minha consciência, é a minha noção do que é certo e o que é errado. É isso? O que é o Espírito Santo? Ele pode falar a sua consciência, ele fala com você, mas o Espírito Santo, como nós estamos vendo aqui, ele é o próprio Deus. Ele é o próprio Deus. Então você tem Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. São seres distintos. Então, nos primeiros séculos da era cristã, houve uma seita que não pregava isso, que ensinava que Deus ele se manifesta na forma do Pai, se manifestava na forma do Filho e em algum momento se manifestava na forma do Espírito. Então, era um ser que se manifestava de três maneiras. Não, a Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que são três seres distintos. E você quer ver uma prova de que são três seres distintos? Olhe para a criação do mundo. Gênesis 1. O texto diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. Depois o Gênesis diz assim, o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E depois vem Paulo em Colossenses e diz que Jesus, tudo foi criado por intermédio de Jesus. Ele é o agente da criação. Isso quer dizer que na criação você tem Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Três seres distintos. Você quer ver um outro exemplo? Vamos para o batismo de Cristo. Quando Jesus estava sendo batizado, era o Deus Filho que foi mergulhado no Jordão. Mas quem veio sobre ele em forma corpórea de pomba foi o Espírito. E lá do céu foi o Deus Pai quem disse, uma voz que se ouviu, né? Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo.
Então você tem 3 seres distintos. Só que tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito são Deus. E esse Deus... Microfone. E esse Deus que fala na nossa consciência, no nosso coração. É o Espírito. Sim, que é um só. Que é 3 em 1. Ou não é? Ou não é? É isso aí, é esse nó que precisa dar em nossa cabeça. É porque na nossa mentalidade é difícil você entender 3 seres distintos e não ser politeísmo, né? Mas na cultura hebraica isso é muito simples. Na mente hebraica permitia-se essa dicotomia. Você quer ver uma coisa? Adão era um homem, Eva uma mulher. Mas quando os dois se uniram sexualmente, ambos se tornaram uma só carne. Então, o homem e a mulher, uma só carne. Mas eles são 2 seres distintos. Não é uma pessoa. Sim. São 2, Sim. mas uma só carne. Sim. Então, há um pouco disso na divindade. É um Deus, mas é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Certo? Então, essa pluralidade, a mentalidade hebraica, ela permite. E os hebreus entendiam isso muito bem. Então, você tem aí Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Tudo que o Pai é, o Filho é e o Espírito também é. Wayne? Acho que a nossa dificuldade também é o fato da gente sempre querer materializar em uma imagem, até por nosso país ter essa coisa da criação apostólica romana, da gente tem sempre ver quadros que refletem a imagem de Cristo, e quando a gente tenta separar, acho que a nossa mente fica nos forçando a ter uma imagem para cada um. Exatamente. Né? Mas a pergunta que eu queria fazer é a seguinte: eu queria que o senhor me explicasse. É uma pergunta recorrente, mas que vale a pena, eu acho, para fazer, que é a questão do Espírito Santo sentir ciúmes e a questão dos gemidos inexprimíveis. Deixasse isso bem claro. Ok. O Espírito Santo, como uma personalidade ele tem os mesmos atributos de uma personalidade que envolve consciência, raciocínio, né? O Espírito pode ser entristecido, certo? Então, quando a Bíblia diz que Deus sente ciúmes ou o Espírito ciúme, é no sentido de proteção, de pertencimento. É como um pai sente ciúme de um filho, no sentido de ele quer proteger, é dele, ele quer guardar, ele não quer que o mal chegue, é nesse aspecto. Já quando falamos de gemidos inexprimíveis, a oração que nós fazemos ao Pai, e que deve ser em nome de Cristo, ela é levada pelo Espírito Santo. E quando a Bíblia diz lá em Atos, né, que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, o sentido é, ele usa uma linguagem que é própria dos deuses, é própria do Deus verdadeiro, que nós não saberíamos usar. Nós não temos a habilidade de conversar com Deus como Ele tem. Então é isso que é a ideia do gemido inexprimível, né? Ele vai usar uma linguagem que só Ele pode usar. Então ele pega uma petição e transforma ela numa oração, num pedido, numa linguagem que a gente jamais conseguiria fazer para o Pai. Seria nesse sentido. Ok? Sim, minha amiga. Pastor, assim, no caso, assim, Francis, né? Francis. Eu estaria pecando quando, assim, quando eu não estou mais orando, buscando o Espírito Santo, e quando você não tem mais intimidade com Ele, seria um pecado? Boa sua pergunta, sabe por quê, Francis? Ela abre um leque para a gente entender aqui pecado. Muitos olham para pecado como sendo um ato, mas pecado é mais que um ato. É verdade que você ir ali no supermercado e roubar é pecado. É verdade que você tirar a vida de alguém, isso é pecado. É uma ação cometida num tempo e no espaço e que é pecado. Mas pecado é mais que isso. Pecado é um estado. Então, o pecador, ele peca porque ele está em pecado. Então, não vou dizer para você que é pecado você não orar, não vou chegar a esse ponto. Mas a gente ora e a gente busca a Deus para não cair no pecado.
E, de fato, a gente, para não pecar ou não estar num estado pecaminoso, nós precisamos da presença de Deus em nossa vida. Porque o coração do ser humano nunca está vazio. Sempre haverá alguém no trono do coração. E se Deus não está lá, o inimigo vai querer estar. Então a gente não pode deixar o coração sem Cristo. Porque se eu não convidar ele para morar, o inimigo vai querer morar. Lembra que Jesus falou assim? Ninguém pode servir a dois senhores? Se amar um, vai ter que odiar o outro. Então, ou você tem um ou tem o outro. Essa é a grande verdade. E ainda então que o pecado seja um ato, ele também é um estado. E tem pessoa que está num estado pecaminoso porque está vivendo em pecado, na prática do pecado, e precisa mudar essa situação, né? Simone? Eu quero fazer uma misturinha. Sim. No programa passado, o senhor explicou a respeito da santidade, da gente cuidar do corpo, porque é a casa de Deus e tudo. Uma pessoa que sabe disso e se entrega às drogas, um alcoólatra, por exemplo, mas ele sabe disso daí, Ok. certo? Ele está pecando contra o Espírito Santo, porque, por exemplo, ele já sabe. Não vou dizer que ele está pecando contra o Espírito Santo, ele está pecando contra Deus. Contra Deus. E que esse pecado, se insistido, Isso. pode se tornar um pecado contra o Espírito Santo, que é imperdoável. Isso. A pessoa, por exemplo, sabe e continua. Por exemplo, um dependente químico. Ele tem consciência do que ele está fazendo, está errado. E, por exemplo, o Espírito Santo, então, já falou tanto e essa pessoa não desistiu, continua nisso. Ele está pecando contra o Espírito Santo, mas ele ainda consegue a salvação? Ele só consegue a salvação se ele não atingir o pecado contra o Espírito Santo. Então, é o que eu falei para você. Pecado contra o Espírito Santo é um estado que a pessoa chega onde ela não mais consegue ouvir a voz do Espírito por causa das rejeições que ela deu, que ela fez ao Espírito. Ele sabia que era errado, mas ele insistiu no erro, insistiu tanto, que chegou a um ponto que ele não consegue mais ouvir o Espírito. Aí ele pecou contra o Espírito. Então, se ele atinge esse estágio é irreversível. Mas antes desse estágio, ele tem direito ao perdão e à vida eterna. Por exemplo, num momento, num lance assim de bobeira, ele resolver escutar o Espírito Santo e daí acordar e falar, não quero mais. Ele pode ser perdoado isso. e ser salvo. Agora, esse limite, até onde vai esse limite, nenhum ser humano pode pontuar isso. A gente não tem como definir. Isso é uma coisa divina, né? Só Deus sabe quando ou quem peca contra o Espírito Santo. O ser humano não sabe, a gente não sabe. Nós não temos um termômetro espiritual para ficar medindo a espiritualidade de ninguém. Né? Os olhos são enganosos, né? A gente vê a aparência, Deus vê o coração. E você sabe que é bom você ter mencionado isso? Porque pode ser que tem gente que está aí já aí, Simone, nos assistindo, e que tem aí algumas dificuldades, alguns problemas com alguma coisa, e está até achando que o caso dele é sem esperança. Achando que seja irreversível, quando na realidade não é. Por quê? Porque Deus tem paciência com o pecador. E Deus trabalha com o pecador até que ele se arrependa. Ele pode se arrepender. Certo? Então, Deus é bondoso, Deus é longânimo, não é isso? Deus é longânimo com o ser humano. E Ele faz de tudo para que esse ser humano se volte para Ele. Então, se a gente está na prática do pecado, o que a gente tem que fazer é pedir a Deus para nos ajudar a sair dela, a abandonar isso. Não importa quão grande seja o problema. Deus tem poder de nos ajudar. Deus tem o poder de nos dar forças para romper com esse ciclo pecaminoso e mudar completamente de vida. É isso que a gente chama de conversão. Então eu posso estar olhando uma pessoa que, na minha visão, seja uma pessoa assim, longe de Deus, tudo mais, mas é Deus que sabe o coração. E às vezes uma pessoa dessa, que está enfrentando um problema desse, na realidade ela está mais contrita com Deus por causa de suas lutas do que alguém que pode aparentar tudo bem dentro de uma igreja, quando na realidade o coração pode estar longe do Senhor.
Então, Deus é bondoso e a gente tem que confiar nessa bondade e procurar não ficar sem ouvir a voz do Espírito. Ouviu a voz do Espírito? Siga a sua orientação. Nós vamos para o intervalo, já voltamos com mais perguntas e outros textos sobre esse tema do Espírito Santo. Estamos de volta com o programa Bíblia Fácil, hoje aprendendo mais a respeito do Espírito Santo. E se você quiser ter acesso a todo o nosso material, ao nosso guia de estudo Ensinos de Jesus, você pode ligar para o nosso telefone 0 operadora 12 21 27 31 21. Ligue em horário comercial e faz o seu pedido. Se você quiser também, você pode mandar uma mensagem por WhatsApp para o WhatsApp aqui da Escola Bíblica da Novo Tempo. O nosso número é 12 9 8100 1615. Ou, se você preferir, acesse nosso site na internet, novotempo.com/bibliafácil. No final do guia, você tem um questionário. Quem preenche esse questionário e acerta pelo menos 70% das questões, ainda vai ganhar esse DVD que nós gravamos lá nas Terras Bíblicas. Aqui temos os mesmos temas do guia impresso. E tudo isso é um presente da Novo Tempo para você. Você não paga nada por isso, graças ao apoio dos Anjos da Esperança. E se você não é um Anjo da Esperança ainda, você pode se tornar. Acesse a nossa página anjodaesperanca.com, anjodaesperanca.com, e ali você fica sabendo como se tornar um anjo, como se cadastrar e participar desse ministério, tá bem? Terminamos o primeiro bloco e o pastor Albertino tinha uma pergunta. Pois não, querido? Pastor Arilton, nós sabemos que a palavra Trindade ela não aparece na Bíblia, Certo. né? Mas nós vemos, a Bíblia nos apresenta em várias passagens, como a que o pastor mencionou há pouco do batismo de Jesus. Nós vemos o próprio Jesus também na grande comissão falando sobre o batismo, que seria em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Verdade. O apóstolo Paulo também falando sobre a bênção apostólica, né? Ele menciona ali as 3 pessoas da Trindade. Há pouco o pastor mencionou um conceito teológico antigo que falava sobre a manifestação de Deus nessas 3 pessoas, que seria um conceito errado. Eu vejo que é muito comum no meio cristão as pessoas se posicionarem falando assim, que a Trindade ela é a tríplice manifestação de Deus. Se é errado falar que é a tríplice manifestação de Deus, qual seria o correto conceito para essa palavra Trindade? Fora isso, também gostaria que o pastor respondesse se Deus ele é ao mesmo tempo 3 pessoas, no céu nós visualizaremos essas 3 pessoas? Ok, muito boa a sua pergunta, viu? Pergunta de um pastor, né? Você mesmo podia responder para nós, né? Sei que você sabe a resposta, O professor né? aqui, eu sou aluno. Quando a gente critica a visão de um ser que se manifesta, o grande problema é a gente achar assim, você tem um Deus e às vezes ele se apresenta como Pai, ou se apresenta como Filho, ou se apresenta como Espírito. Então, essa é a visão distorcida que a Bíblia não apresenta. Não é um ser que se manifesta em 3 pessoas. São 3 seres distintos. Quando a igreja cristã começou a discutir essa questão da Trindade, lá nos concílios cristológicos, né, usou-se uma expressão muito interessante, né, para os teólogos da época, né? São 3 hipóstases numa mesma ousia. São 3 seres distintos de uma mesma matéria. Deixa eu tentar dar um exemplo para você aqui. Vamos supor que eu tenho aqui esses 2 vasos aqui. Vamos imaginar que houvesse aqui um terceiro vaso vermelho como este. Isso são 3 hipóstases. 3 objetos distintos, mas da mesma ousia, que seria a matéria. Ou seja, a cor é a mesma, a textura é a mesma, o formato é o mesmo, a durabilidade é a mesma, a resistência é a mesma, tudo que um é, o outro é e o outro é. Foi isso que os concílios da igreja decidiram. Então, nós temos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Eles participam da mesma matéria, porque tudo que um é, o outro é, mas eles são seres distintos. Não é um único ser.
e ainda não é politeísmo. Então, é essa mentalidade hebraica que choca um pouco com a nossa mentalidade grega, que tem dificuldade em entender essa pluralidade. Agora, com relação à sua segunda pergunta, no céu, vamos poder divisar os três seres? Eu penso que sim. Porque você vai ver em Mateus capítulo 24, quando Jesus diz assim, que ele vai voltar na glória do seu Pai. Ou seja, Cristo vem e o Pai vem, juntos. Quando Jesus voltar, o Pai virá com ele, com o Filho. E por que não tem aí a cena do Espírito vindo? Porque ele já está na terra. Ele ficou com a igreja. Ele ficou com os fiéis. Jesus falou, eu vou dar o outro Consolador. E eu vou. Mas espera aí, pastor, o Espírito não é também onipresente? Ele não está em todos os... É claro que é. Mas a linguagem que a Bíblia usa é para nos ajudar a entender as coisas. Jesus foi para o céu, mas ele não é onipresente? É. Isso quer dizer que ele também está conosco. Mas essa linguagem que a Bíblia usa é uma linguagem humana para tentar descrever algo que é divino. Nós chamamos isso de antropoformismos. O que é um antropoformismo? É uma forma de se tentar descrever uma realidade superior numa linguagem humana. Daí a gente diz assim, Deus se arrependeu. Como que Deus se arrepende? Se arrepende quem erra, quem comete algum engano. Deus não se engana. Mas a Bíblia está usando esse antropoformismo para a gente entender um pouco do que se passou no coração de Deus quando o homem pecou, por exemplo, né? Então, eu acredito que nós vamos, sim, poder divisar os três seres na eternidade. No caso, então, o fato de o Espírito já estar e já estava assim que Cristo foi assunto ao céu, por isso que na visão de Estevão também ele não visualizou o Pai e o Filho, mas não ele viu o Pai e o Filho, mas não viu o Espírito. A palavra Elohim no Antigo Testamento também poderia trazer uma ideia do porque é uma palavra no plural que se refere a Deus. Exatamente. Inclusive em Gênesis 1:1 ela aparece, né? Uhum. Se você traduzir o hebraico ao pé da letra de Gênesis 1:1, teria que ser assim, no princípio criou deuses os céus e a terra. Porque lá está Elohim. De fato é a palavra plural. Por quê? Porque se entende que ali estava a Trindade participando. Obrigado, pastor. Certo? Muito boa sua colocação. Vocês entendem como é belo o assunto? Agora, a grande questão é, o Espírito Santo é Deus, ele tem uma obra especial que ele está fazendo nessa terra. E quando é que começou essa obra? O pastor mencionou há pouco. Jesus, quando foi assunto aos céus, já enviou o Espírito. Olha o que a Bíblia diz. João 7,39. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito, até aquele momento, não fora dado, porque Jesus não havia ainda sido o quê? Glorificado. E quando é que foi a glorificação de Cristo? Quando ele volta para os céus e o Pai aceita o seu sacrifício em favor do homem. Então o Espírito ainda não havia sido dado. Um outro texto, João 20:22. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. E o famoso texto de Atos 2:4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Assim, o Espírito Santo foi dado à igreja, lá no Pentecostes, em Jerusalém, e a partir daí, o Espírito estava presente em todo o mundo, trabalhando pela salvação da humanidade. Pedro. Pastor, mais cedo falamos que em Gênesis que o Espírito Santo parava sobre as águas. Então ele estava na terra. Quando ele saiu da terra? Para ele voltar apenas com a permissão de Jesus. De fato, ele nunca saiu, né? Porque se ele é onipresente, ele nunca saiu. É o que eu acabei de tentar explicar. A gente tem na Bíblia uma linguagem que é humana. Nessa linguagem, o Espírito está na terra, depois o Espírito está no céu, depois Jesus envia o Espírito. Então, a Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, eles assumem papéis diferentes
em relação à salvação do homem. Ele então, após a vinda de Cristo, né, após a saída de Cristo, ele virou consolador. Consolador. Perfeito. Assumiu a função de consolador. Pronto, isso aí. Ele E já antes? estava, é uma função que ele passou a assumir, Ok. certo? Essa é uma nova função dentro do escopo da salvação. Então, no Antigo Testamento, você tem Cristo com o povo de Israel. Era Cristo, pré-encarnado. Depois você tem Cristo encarnado, 33 anos. Aí Cristo encarnado vai para os céus. Aí você tem o Espírito. E agora volta Deus o Pai e volta Deus o Espírito. Deus Filho. Então, a Trindade está trabalhando pela salvação do homem. E nesse processo de trabalhar, cada um assume funções específicas. O Pai é quem envia, o Filho é o enviado, o Espírito é o Consolador. Mas nenhum é maior do que o outro. Em harmonia. Tudo em harmonia. Sim, amigo, pastor. Nós vimos então que com a subida de Jesus, né, com a assunção dele, o Espírito veio, como a gente tem o registro em Atos capítulo 2. Ok. Certo? O Espírito Santo desceu. Nós podemos afirmar, obviamente, que o Espírito Santo ele está já aqui, né, exercendo esse ministério até de convencer o homem do pecado, do juízo, da justiça. Ele está na igreja. Ok. Né? Há na igreja alguém com autoridade, com a mesma de Jesus que o pastor colocou o versículo ali, de soprar para que as pessoas possam também receber o Espírito Santo? E se não há, como que uma pessoa, então, a partir de que momento, obviamente, recebe o Espírito Santo? Boa pergunta, né? E eu sei que a sua pergunta ela é importante porque hoje nós temos um grande movimento em pessoas querendo dotar outras do Espírito Santo. Lucas diz que Jesus soprou e eles receberam o Espírito. Agora, por que é que Jesus podia dar o Espírito? Porque ele prometeu que ele enviaria o Consolador. O outro Deus, como ele. Jesus tem essa autoridade. Agora, que mortal pode pretender dar o Espírito Santo para alguém? Como se ele fosse um produto que alguém tem e vai ser dado um pouco para o outro? Amigos, isso é uma blasfêmia. O Espírito não é um produto que eu possa dar para alguém. O Espírito é Deus que atua em todos. E quem é que vai receber desse Espírito? Quem quer, quem busca, quem se prepara. A nossa função como líderes não é dar o Espírito, mas é dar o caminho. É ajudar a igreja no preparo. É dizer para a igreja o que tem que ser feito para que o Espírito venha. E quando a pessoa se coloca à disposição, então o Espírito vem. Eu li certa vez de que nesses grandes congressos missionários que se realizavam nos Estados Unidos, todos os anos aparecia o nome, eu não me lembro agora do pregador, se foi Moody ou um desses pregadores, todo ano o nome dele aparecia. Vamos pensar que seja Moody. Aí, numa dessas comissões, quando sugeriram de novo, alguém disse assim, mas todo ano chamar Moody? Hein, parece que vocês acham que esse homem tem um monopólio do Espírito Santo? E alguém disse assim, não, ele não tem monopólio do Espírito Santo. É o Espírito Santo que tem o monopólio dele. É por isso que a gente chama. Ou seja, é o Espírito que usa ele. Você não pode usar o Espírito. O Espírito que usa você. Então, tentar distribuir isso de alguma forma não tem base qualquer uma na Bíblia. Só faltou, pastor, em que momento uma pessoa recebe o Espírito Santo? Não é um momento único, mas o primeiro momento é quando essa pessoa aceita Cristo. Obrigado. É impossível você tomar a decisão por Cristo, que a gente chama de conversão, sem a obra do Espírito Santo. Então, o primeiro momento que alguém, e eu posso até usar essa palavra, é batizado com o Espírito, é na conversão. Porque sem esse batismo, sem esse agir do Espírito, a conversão não pode acontecer. Porque a conversão também não é obra humana, é obra do Espírito. Certo? Então, esse é o momento inicial. E a partir daí,
o Espírito tem que se manifestar no crente constantemente. Minha amiga. Então, pastor, quer dizer que não tem esse negócio de segundo batismo, né? Em busca do Espírito para ser batizado. Não existe isso. Não existe unção de paletó, de fazer fila para receber o sopro, para cair. Isso não existe. Isso não é bíblico, né? Não. Nada disso. Eu sei que você está fazendo essa pergunta porque você tem essas questões, né? Você tem essas questões que você viveu isso não sei por quanto tempo, né? Porque, assim, meu pai, como eu falei, ele é da Assembleia de Deus. Meu pai, já há muitos anos. E quando eu falei para ele que eu estava começando a ouvir, né, a Novo Tempo, começando a visitar a Adventista, ele me disse, minha filha, eles prega realmente a Bíblia, mas e o Espírito? Eu disse, que Espírito, pai? Ele disse, o Espírito Santo. Eu disse, não, pai, mas eles creem no Espírito Santo. Ele, não, minha filha, é o Espírito do batismo, o dom de língua, né, o sapato de fogo, né, as canelas de fogo, como eles têm esse negócio. Aí eu disse, não, pai, é de uma forma diferente. E aí, né, devido meu pai, né, a gente, né, não pode falar, deixar que a Bíblia venha falar uma hora, né? Ele até está assistindo a Novo Tempo agora, a partir de quando eu comecei a falar com ele. Ok, entendi. Eu entendo a sua questão e, de fato, se popularizou em muitos movimentos pentecostais e neopentecostais essa história do sopro do Espírito, batizar no Espírito, de um segundo batismo. A Bíblia não tem nada disso. A obra do Espírito Santo, ela começa no coração quando a pessoa se entrega a Cristo. O Espírito vai atuando. Uma hora a pessoa se entrega a Cristo. Essa entrega é obra do Espírito. Aí a pessoa recebeu o batismo. E esse batismo ele tem que ser diário. Nós temos que todos os dias ser batizados com o Espírito. E como que eu sou batizado? É quando eu me coloco nas mãos de Cristo para ser usado por Ele. Como eu mencionei há pouco, você não pode usar o Espírito, é Ele quem usa você. Se é Ele quem usa você, você não pode pretender que você vai ser desse jeito, ou vai fazer essa coisa, ou falar línguas porque tem o Espírito. Agora, não. É o Espírito que vai dizer. A Bíblia está repleta de gente cheia do Espírito que nunca falou línguas. Não é isso. Em Atos capítulo 2, que nós lemos aqui no versículo 4, eles ficaram cheios do Espírito e falaram em línguas. A palavra aqui é outras. Lembra que a gente já estudou hoje a palavra allos? Outra língua é uma língua que era falada. Não era uma língua que ninguém entende. E se você for para Atos 2 e contar, você vai encontrar ali 14 nações que no dia de Pentecostes estavam reunidas. Partos, medos, elamitas, naturais da Capadócia, Ásia, Frígia, Panfilha. Conta lá, são 14. E essas nações não falavam o grego e o aramaico dos discípulos. Quando eles receberam o Espírito Santo e eles começaram a pregar, a multidão começou a ouvir na língua deles. Tanto é que eles perguntam assim, escuta, esses que estão pregando não são galileus? Ou seja, eles não falam o grego e o aramaico? Como é que nós estamos ouvindo cada um deles em nossa própria língua? Por quê? O dom de línguas que o Espírito deu. Agora, por que eles falaram línguas nesse momento? Porque havia necessidade. E outra, não era uma outra língua estranha que ninguém entende. Era uma língua falada por alguma nação. Então, essa é a questão. Então, eu não posso concordar com a doutrina da subsequência, como é ensinada no movimento pentecostal, onde você, quando é batizado pelo Espírito, tem que falar línguas. Eu conheço muito pentecostal sincero. Ainda ontem de ontem, encontrei 2 dentro do supermercado. E elas vieram falar comigo. 2 cristãs pentecostais sinceras falaram para mim que assistem a Novo Tempo
que gostam do programa, e você percebe a sinceridade nas pessoas. E quando eu me encontro com muitos deles, eu pergunto, escuta, você fala línguas? E muitos dizem assim, não, nunca falei. É porque Deus não quis dar esse dom para você. Ele dá para quem Ele quer. E sabe que dom é esse? É a capacidade de falar uma língua que você nunca estudou. Quando Deus quiser que você evangelize alguém dessa língua. E pode ser que agora tenha aí pentecostais me assistindo e pensando, pastor, eu também sempre me considerei um cristão de segunda categoria, porque eu nunca falei línguas. Amigo, não se considera assim. Você é uma pessoa sincera para com Deus, o Espírito tem trabalhado na sua vida, Deus tem trabalhado no seu coração. Não fique preocupado com o que estão falando por aí, dizendo ser línguas. E se ninguém entende, nem língua é. Você tem que estar preocupado em ser um servo de Cristo, fiel a Ele. Deus vai cuidar da sua vida. Não se sinta de segunda categoria ou menosprezado. Deus ama você de maneira extraordinária. E você tem que ter consciência disso. Então, nós devemos compreender isso. A ação do Espírito é no coração, para nos convencer da verdade, da justiça, do juízo. É assim que o Espírito trabalha. E como eu sei que alguém tem o Espírito Santo? Se ele produz os frutos do Espírito. Aí eu tenho que ir para Gálatas 5, 22, 23. Lá em Gálatas 5, 22, 23, diz quais são os frutos do Espírito. Amor, mansidão, paz, bondade, domínio próprio. Então, se a pessoa tem isso, é porque ela foi batizada com o Espírito Santo. Sim, a gente percebe que realmente há vários conceitos errados, principalmente sobre essa expressão batismo no Espírito Santo, sob influência do neopentecostalismo. Mas tem uma questão que é muito importante para todos nós cristãos estarmos atentos, porque o apóstolo Paulo, em duas passagens distintas, que agora não recordo quais são, ele fala, uma assim, enchei-vos do Espírito, e a outra ele fala sobre a plenitude do Espírito. 1 Tessalonicenses 5,17 diz, orai sem cessar e enchei-vos do Espírito. É isso aí mesmo. Então nós precisamos manter essa busca diária. Claro, diária. Para manter essa plenitude. E o batismo tem que ser diário, não uma vez na vida. O batismo tem que ser diário. E qual é a evidência desse batismo? Se eu estou produzindo na minha vida os frutos do Espírito. E eu volto para Gálatas 5, 22, 23. Eu queria terminar o estudo de hoje lendo um único texto em Lucas. Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Quem é que pode dar o Espírito? O Pai. É Ele que pode dar. Ele dá para quem? Para aquele que pede. E Jesus falou assim, vocês são maus, né? Mas vocês não gostam de dar boas coisas para os filhos? Quanto mais o Espírito vai dar, o Pai vai dar o Espírito. Eu tenho 3 filhos, né? 2 deles estão aqui. Esse aqui é o Rafael e o Mateus. Falta o Lucas, que está com 5 meses agora. O que um pai não faz por um filho? O que esses garotos me pedem que é bom para eles que eu vou negar a dar? Você acha que em algum momento eu vou negar para o meu filho alguma coisa que faz bem para eles? E Jesus falou assim, essa mesma disposição que você sendo mal tem para com o filho, o pai tem muito mais. Ou seja, o pai está desejoso de dar o Espírito. E ele vai dar para quem? Para quem pede. E sabe o que acontece quando a gente pede, o Espírito vem? Ele não vem para nós cairmos no chão, para nós sairmos, ficarmos rolando. Sabe por quê? Porque quem joga no chão é o diabo. Deus, Ele só levanta. Quem joga na terra e remove as pessoas é o diabo. O Pai só levanta, só ergue. O Espírito Santo, quando vem sobre uma pessoa, ele não vai se portar como uma pessoa louca,
que perde a noção da realidade, que grita e dá berros, que ri sem parar. Não. O Espírito, quando vem para a pessoa, ele ergue a pessoa ao seu posto de dignidade, à sua posição de filho, de filha. E Deus quer dar isso para todos nós. Para todos. Todos que pedem vão receber. Por isso, amigo, nós estamos ouvindo uma música agora que vai falar a respeito desse Espírito. E eu queria convidar você a tomar hoje uma decisão enquanto ouvirmos essa música. Você crê no Deus Espírito Santo como Consolador, amigo e ajudador? Você deseja buscar diariamente a ajuda desse Espírito? Nós vamos ouvir essa música sobre o Espírito Santo. Enquanto ouvirmos essa música, aqui no estúdio e você na sua casa, aí no escritório, onde quer que você esteja, queria que você pensasse, que você pedisse agora para que esse Espírito viesse, tomasse conta da sua vida. Talvez pela primeira vez você vai sentir o mover desse Espírito e você vai perceber como é o mover dele. Você vai entender como é que é a voz dele. Preste atenção nessa música e abra o seu coração à influência do Deus Espírito. Suave Espírito entre nós, é do Espírito de Deus a doce voz. Vejo em cada rosto enche-nos de fervor e por tais bênçãos rendemos-te louvor e assim reavivados vamos todos ser por teu poder e Santo Espírito, vindo do céu, fica conosco, enche-nos de fervor e por tais bênçãos erguemos-te e assim reavivados vamos todos ser por teu poder e amor.
o Espírito de Deus, ele atua em nosso coração de uma forma extraordinária, quando a gente se abre para isso. Interessante que quando o profeta quis ouvir essa voz, é dito para ele que o Espírito não estava num forte trovão, mas num vento suave e manso. É assim que Deus atua. Deus atua de forma maravilhosa num coração que se abre à influência desse Espírito. E essa influência ela pode ser sentida numa presença de um ser que nos ama e deseja a nossa salvação, a nossa felicidade, o nosso bem-estar presente e eterno. Por isso, render-se para esse Espírito é uma experiência diária. É confiar que Deus vai estar cuidando de todos nós e nos abençoando em nossa jornada. Não esperemos que quando o Espírito vem sobre nós, nós venhamos a ter manifestações absurdas, fora de controle, nada disso. O Espírito vem para o nosso espírito, ele traz calma, traz paz, traz o desejo de conhecer mais, o desejo de crescer na graça. É isso que o Espírito faz por mim e por você. Toda vez que a gente se abre a Ele, pede para que Ele venha, Ele vem. E a gente pode ser batizado. Então, meu querido amigo, nós podemos receber esse Espírito maravilhoso em nossa vida. E, de fato, somos dependentes dEle para tudo. Porque é esse Espírito que nos convence todos os dias do caminho certo, do rumo certo a seguir. Vamos orar agora por esse Espírito, para que Ele nos abençoe, para que Ele nos ajude. Pai de amor, muito obrigado, porque hoje pudemos aprender um pouquinho mais a respeito do Teu Espírito. Obrigado pela certeza que nós temos de que nunca estamos sós. Porque Jesus, mesmo após subir aos céus, nos garantiu a presença dEle conosco através do Espírito. Obrigado porque esse Espírito tem falado ao nosso coração. Enquanto abrimos a Tua Palavra, enquanto estudamos, Ele tem falado conosco. Pai, continue a falar ao nosso espírito. Continue a nos impressionar com as Tuas verdades. Continue a nos mostrar a Tua vontade e o Teu caminho. E dai-nos forças para andarmos nele. Que dia a dia o Teu Espírito venha sobre nós. E que nós venhamos a produzir em nossa vida os frutos do Espírito e sejamos reconhecidos como pessoas bondosas, corteses, amorosas, temperantes. Fica, Pai, com todos nós, com cada amigo que veio participar aqui das gravações, aqui na Novo Tempo, e também com os amigos que nos acompanham em casa. E se hoje aprendemos alguma coisa que nos chocou, se aprendemos alguma verdade que não conhecíamos, dai-nos a humildade que nós precisamos para nos submeter à voz do Teu Espírito. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela sua companhia no programa de hoje. Na semana que vem, a gente se encontra mais uma vez para abrirmos a Palavra de Deus e mais um tema ensinado por Jesus. Eu espero você no próximo Bíblia Fácil.